Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor Ronaldo, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Vamos à nossa segunda aula do curso de técnicas de venda no varejo. Hoje teremos uma aula falando sobre a evolução do mercado de trabalho, né? Vamos poder falar da diferenciação entre emprego e trabalho. Será que as máquinas sempre existiram? Como que os povos do passado sobreviviam sem lojas como existem hoje, sem as indústrias, né? Então vamos poder falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando aos alunos da Casa do Garoto que abaixo do vídeo vai ter outro link, né? Como na primeira aula, para que vocês possam avaliar os conhecimentos e também deixar o seu registro, comprovando assim a sua participação na aula. Vamos então à nossa segunda aula, os shopping centers. Então vamos concluir o que estávamos vendo na aula passada, né, na história do comércio. Ficou faltando a gente falar um pouquinho de como surgiram os shopping centers, né? O surgimento do que hoje conhecemos como shopping center, que além de reunir lojas de produtos variados, oferece também entretenimento, que é o lazer, alimentação e estacionamento, data do início do século XX, nos Estados Unidos. No entanto, o primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi, foi instalado apenas em 1966, na cidade de São Paulo. Esse setor tem apresentado grandes índices de crescimento, dobrando de tamanho a cada 5 anos. Então hoje a gente não consegue pensar numa cidade que não tenha próximo de si um shopping center, com cinemas, praça de alimentação, lojas de vários serviços e produtos, né? Então aqui nós temos uma imagem tirada de um jornal da época, né? Com a inauguração do shopping center Iguatemi em 1966, metade do século passado. Os supermercados. Também é interessante mencionar outro modelo de comércio varejista, o supermercado. Ele surgiu da ideia do self-service. O que é o self-service? Quando a gente fala self-service, a gente lembra de restaurante, não é mesmo? Onde você mesmo pega o alimento e depois pesa e paga. Então, esse self-service, de você mesmo pegar o produto, ir até o caixa e pagar, foi a ideia que surgiu com os supermercados, né? Ele surgiu pela primeira vez na Califórnia, no início da década de 1910, caracterizando o formato de alguns estabelecimentos de varejo da época, ou seja, aqueles em que os produtos eram vendidos no balcão. O self-service reduziu os custos fixos e a necessidade de utilização da mão de obra, além de aumentar a capacidade de oferta de melhores preços ao público. Então, se eu não tinha muitos funcionários, o próprio cliente vai na gôndola, pega o produto e paga, com isso se reduziu muitos custos, né? Possibilitando uma maior oferta de produtos aos clientes. Já nos anos de 1930 surgiram em Nova York os supermercados como os de hoje, nos quais os produtos ficam expostos pelo autoatendimento, e a partir da década de 1950 eles espalham pela Europa e pela América do Sul. No Brasil, o primeiro supermercado foi o Sirva-se, né? Inaugurado em São Paulo em 1953. A loja baseou-se no modelo dos Estados Unidos, apresentando os produtos em seções e valendo-se de espaços específicos para as propagandas e locais para a promoção. Então temos aqui uma foto do jornal da época mostrando a inauguração do supermercado Sirva-se, né? Foi um grande boom na época, todo mundo formava filas, todo mundo queria conhecer como é que é isso, né? Só tinha na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas mesmo podiam pegar o produto que elas quisessem. Isso era uma coisa assim que habitava o imaginário dos consumidores desta época, né? Para compreender, agora nós vamos falar do mercado de trabalho. Para compreender o cenário em que o mercado de trabalho, de modo geral, se desenvolveu, vamos voltar no tempo e recuperar como a organização do trabalho se alterou e foi gradativamente
necessitando de novas funções que respondessem a contento às demandas de produção. Como você imagina que era o trabalho e a vida da população antes de surgirem as máquinas? Que foi a minha pergunta no início da aula. Como era a sociedade sem elas? Sempre existiu o salário? Sempre existiu o lucro? Sempre existiu o patrão? Sempre existiu emprego, gente? Observe as pinturas de Jean-François Millet, 1814 a 1875, que está aqui do lado, que retratam a vida no campo na França do século XIX. Olha lá, Jean-François Millet, Os Enfeixadores de Feno, foi pintado em 1850, óleo sobre tela, 56 por 65 centímetros, está no Museu do Louvre, em Paris, na França. A partir desta imagem, dessa primeira imagem, por exemplo, é possível que se trata de uma agricultura familiar, pois as personagens retratadas podem ser crianças realizando trabalho com a mãe ou a irmã. Então, as pessoas trabalhavam no campo, não tinha emprego, as pessoas tinham que trabalhar para a própria subsistência, produzir o próprio alimento. E daí que vai surgir a palavra salário. Surgiu pela primeira vez na Roma Antiga. A palavra salário surgiu a partir da porção de sal que era dada como pagamento aos soldados da Roma Antiga. Ao descobrir que o sal, além de ajudar na cicatrização, servia para conservar e dar sabor à comida, os romanos passaram a considerá-lo um alimento divino, uma dádiva de Salus, a deusa da saúde. Então, gente, salário veio do sal. Os romanos chamavam de salarium, a porção de sal que era entregue como pagamento, soldo, de pagamento aos soldados. E daí para a palavra salário, que nós usamos hoje, foi um salto. As famílias cultivavam a terra e criavam animais para sobreviver com o que produziam. O excedente, o que sobrava dos alimentos, como nós falamos na primeira aula, para consumo próprio, era trocado com outros camponeses por produtos que eles não dispunham. Então, a carne que eu não tinha, trocava por trigo, o couro que eu tinha para fazer roupas e tendas eram trocadas por utensílios domésticos, e assim que surgiu o comércio. Dessa forma, um dava leite em troca de trigo, outro carne em troca de frutas e legumes, e assim por diante. A vida era orientada pelos tempos da natureza, as estações do ano, indicava a melhor hora de plantar e colher, as marés, o momento de pescar, etc. Os gregos e os romanos antigos deram nome à nossa cronologia do tempo. Os dias da semana, cada dia era consagrado a um deus, Segunda-feira era consagrado a deusa Lua, Selene, mais tarde foi consagrada a Diana. Terça-feira era consagrado ao deus da guerra, Marte. Quarta-feira era consagrada a Mercúrio ou Hermes, o deus dos caminhos e do comércio, e assim por diante. Nós perdemos contato com todos esses ciclos sagrados que os homens do passado tinham, não é mesmo? O tempo era usado para cuidar das necessidades da sobrevivência, mas controlado pelos próprios camponeses. Nesse período predominava, portanto, o conceito de trabalho, que é diferente do de emprego. Então, essa questão eu acho que é muito importante vocês gravarem, que eu vou fazer uma pergunta dessas no questionário de hoje. Emprego e trabalho, será que é a mesma coisa? São conceitos diferentes, Só como a título de curiosidade, os povos do passado estavam ligados aos ciclos do tempo. Os gregos tinham uma definição dupla para o tempo. O tempo era chamado de Cronos, deus do tempo, E Cronos tinha a parte que era o tempo do relógio, cronometrado e marcado, que hoje nós tanto estamos marcados, nossas vidas são gravadas pelo relógio. Mas existia um conceito que nós, homens do presente, perdemos, que era o conceito do tempo Kairos, que é o tempo mágico, que é a qualidade do tempo. Então existia um momento propício para plantar, era Kairos,
proporcionava isso no tempo? O momento propício para colher, o momento propício para ter filhos, o momento propício para os negócios. Então eles marcavam o tempo nesses momentos propícios da oportunidade, e nós também perdemos contato hoje, não é? Então, só para lembrar vocês como é que esses povos do passado viviam. Você sabia que trabalho pode ser compreendido como uma atividade realizada por seres humanos que, na transformação da natureza, utilizam esforço físico e mental para a produção, permitindo dessa maneira sua sobrevivência? Então, isso que é trabalho. É isso que os povos do passado faziam, né? Não tinha emprego, era trabalho. As pessoas usavam os recursos que tinham da natureza para produzir as suas casas, produzir o seu meio de transportes, que eram as carroças, e até o comércio, né? A esse conceito de trabalho nós também damos o conceito de cultura, que o ser humano é o único animal que não consegue, né? Alguém pode se assustar, professor, chamando a gente de animal? Não, nós somos animais racionais, mas o ser humano, como um animal racional, é o único animal que não consegue sobreviver na natureza do jeito que a natureza está. Nós precisamos transformá-la para poder sobreviver. Por exemplo, esse espaço que eu estou dando aula aqui para vocês, ele não é natural, foi construído, é uma edificação, né? Então o homem, ao longo do tempo, foi mudando a natureza para sobreviver, e na medida em que mudou a natureza, mudou a si mesmo, né? Como? O homem passou a produzir alimentos industrializados, com isso o alimento ficou mais mole. Com o tempo o homem não precisa mais de dentes tão resistentes e fortes, e por trabalharmos em nossas cavernas, né, as nossas edificações, não precisamos mais de cabelos tão grandes. Então o homem tende a ser careca, calvo, por causa dessa evolução e mudança cultural. Então o que é cultura? É a transformação que o homem faz na natureza, e transformação essa que também muda a sua própria existência, né? Que nasceu com esse conceito de trabalho. Com o tempo, entretanto, a noção de mercado invadiu a vida cotidiana e ampliou as possibilidades de exploração do homem pelo homem, o que tornou as condições de vida e de sobrevivência num campo mais difíceis. Então nós vamos falar do que é isso, né? A exploração do homem pelo homem. Foi o surgimento das revoluções industriais, né? O que é a revolução industrial? Vamos ver aqui o que aconteceu. Quando se fala em revolução, com frequência se associa o termo em algum acontecimento muito conturbado. Na revolução, a gente vai pensar em guerras, brigas, né? Balbúrdias, né? Mas pense em situações nas quais você emprega essa palavra no dia a dia. Alguns a utilizam para expressar a confusão de um dia de mudança, um dia de greve nos transportes, etc. Outros falam de revolução para se referir a transformações, a inovações dentro de determinado campo do conhecimento. O lançamento de um livro ou um filme de grande importância, uma descoberta científica. Uma das descobertas científicas mais importantes da nossa atualidade, do mundo contemporâneo, com o avanço da ciência, são os exoplanetas, né? Vira e mexe nós estamos ouvindo, né, a ciência demonstrando que existem outros sistemas solares distantes, anos-luz aqui da Terra, que têm uma estrutura parecida com a Terra, planetas que têm água, que possivelmente têm vida, né, que futuramente nós poderemos chegar a conhecer os nossos ancestrais, né? Então, tudo isso inaugura a palavra revolução, transformação. Vamos entender o que é revolução industrial agora. O fenômeno denominado revolução é um momento na história em que mudanças profundas ocorrem em várias esferas da sociedade, que envolvem a vida cotidiana, política, economia, cultura e as relações sociais. Quando a gente fala de revolução industrial, são mudanças em várias áreas do conhecimento humano e das atividades nossas, né, gente? Portanto, ao se falar de revolução industrial, é importante considerar que nessa época não foi apenas o trabalho que mudou, mas sim um conjunto de situações e relações na sociedade.
O fenômeno da Revolução Industrial ocorreu a partir do século XVIII, na Inglaterra, região rica em carvão mineral e ferro. Ela alterou profundamente o mundo, ocasionando grandes transformações no modo de produção das mercadorias e no estilo de vida da população. Eu queria abrir um espaço aqui curioso para dizer para vocês que foi a Revolução Industrial acontecida na Inglaterra que acelerou o processo de abolição da escravatura, principalmente aqui no Brasil, né? A gente lembra que na história aprendemos que foi a princesa Isabel, que em 1888, no dia 13 de maio, né, promulgou a abolição da escravatura. Mas a maior parte das pessoas não sabe que quem pressionou foram os ingleses, porque se houvesse ainda escravidão, ninguém compraria as máquinas que eram invenções das revoluções industriais provocadas pela Inglaterra. E quem patrocinou financeiramente a Revolução Industrial na Inglaterra foi todo o ouro que saiu daqui do Brasil, ouro e prata, que os portugueses tiraram daqui e tinham grandes dívidas com os ingleses, e esse dinheiro entrou lá. E esse ouro é que trouxe tudo isso. Então é importante que a gente se situe na história, né, para entender tudo aquilo que conhecemos hoje. Vamos falar da primeira Revolução Industrial. Aconteceu na Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Uma das principais modificações foi o uso do carvão para movimentar máquinas, que deu origem à máquina a vapor. Tal fenômeno criou e revigorou a indústria têxtil. Começaram assim a surgir empregos em maior proporção nas cidades, provocando a migração de pessoas do campo em direção a elas em busca de trabalho. Então, com a primeira Revolução Industrial, né, com o advento das indústrias têxteis nas cidades, precisava de mão de obra, e as pessoas precisavam de trabalho, elas precisavam de subsistência. Então as pessoas começaram a migrar para as cidades por ter essa possibilidade de maior ganho e também de melhores condições de vida, porque nas cidades você tinha hospitais, você tinha o comércio, você tinha os serviços que vieram a surgir depois, né? Na época da primeira Revolução Industrial, 20% da população vivia na cidade, 80% da população vivia nos campos. Hoje, no século XXI, nós vemos o inverso, quase que 90% da população mundial vivem nas cidades. Continuando a falar então da primeira Revolução Industrial, ela chega em 1760, em pleno século XVIII. Inicia-se a primeira Revolução Industrial com a chegada das máquinas a vapor e o trabalho assalariado. Então, quem trouxe o conceito de emprego foi a Revolução Industrial. O trabalho artesanal deu lugar à mecanização, aumentando a busca por operário nas cidades. As famílias migraram para as cidades em busca de ocupação e melhores condições de vida. Então nós temos aqui uma ilustração de como que era na época, né? Século XVIII, as primeiras indústrias, os senhores, né? E as máquinas, que depois nós vamos ver, a mão de obra principal era mulheres e crianças. A Revolução Industrial, mudanças na vida diária e no trabalho. Consequentemente, a produção agrícola ficou comprometida, que a mão de obra saía de lá para a cidade, ao mesmo tempo que aumentou a necessidade de abastecer as cidades, tornando a agricultura, que até então era de subsistência, uma atividade comercial. Uma vez que procurava justamente produzir cada vez mais excedentes para serem comercializados nas áreas urbanas. Então as pessoas deixavam de trabalhar no campo para trabalhar na cidade, e ao fazê-lo ficavam o dia inteiro trabalhando. Então não tinha como produzir o seu alimento. Surgem então aí os serviços, né? A produção do campo, que era pequena, começou a melhorar. As pessoas que trabalhavam no campo começaram a evoluir no seu processo de produção para aumentar o excedente para abastecer as cidades, né? É isso que o texto está dizendo aqui. Por isso, fez-se necessário ampliar as formas de produção para poder abastecer a grande quantidade de pessoas que agora se aglomerava nas cidades. Desse modo, a produção, que era fruto da manufatura, passou a ser mecanizada e
inclusive no campo. Até no campo o homem começou a usar, equipamentos agrícolas, né, puxado por cavalos, bois, né, e aumentaram com isso a eficiência dos campos. E a gente ouviu lá a palavra manufatura, né, da manufatura, mecanização da produção. A palavra manufatura, originária do latim, é composta da palavra manu, mão, e factura, feitio, produção feita com as próprias mãos. A composição da palavra, ou seja, sua etimologia, que refere-se à origem da palavra, fala da fabricação manual de produtos, portanto, sem uso de máquinas, e sim de ferramentas. Com o tempo, o termo passou a ser empregado com um sentido mais amplo, referindo-se também à fabricação de qualquer produto feito pela indústria, com a utilização de máquinas. Então, a palavra manufatura, que no início, né, até o século XVIII, era usada para descrever trabalhos dos artesãos, que usavam ferramentas para produzir calçados, produzir sapatos, os pedreiros, os ferreiros, né, os marceneiros, né, todo o trabalho que eles faziam era manufatura. Com o advento da Revolução Industrial, essa palavra passou a ser utilizada também para a produção mecanizada nas indústrias. O ser humano sempre buscou, aliás, ampliar ou substituir sua força pelo uso de instrumentos e de elementos da natureza, dos animais, das águas e dos ventos, que são os moinhos, né? Você vai estudar mais sobre o assunto do texto da manufatura mecanização, da produção apresentado adiante. Então nós estamos vendo aqui que desde o homem da pré-história sempre houve tecnologia, gente. Se a gente definir tecnologia como ferramenta, então nós vamos dizer que o homem sempre teve a ferramenta. E a primeira invenção tecnológica que o homem teve foi o fogo. Com o fogo o homem pôde se manter aquecido, podia afastar os animais selvagens e também incrementar a produção de alimentos, né? E mais tarde, com o fogo, o homem também produziu ferramentas e armas de guerra, né? Temperando os metais. O trabalho feito anteriormente de maneira artesanal era lento e heterogêneo. O que isso quer dizer? Se eu produzisse um vaso, se eu produzisse um sapato, eu não conseguia produzir um sapato exatamente igual, exatamente porque ele era feito manualmente. Por exemplo, moldava-se o barro para fazer um jarro, mas apesar de ser semelhante, nenhum jarro que fosse feito depois seria idêntico ao primeiro. Sempre ia ter um detalhe, o tamanho não ia ser exatamente, né, igual. As máquinas, ao contrário, ofereceram a possibilidade de tornar os produtos homogêneos. Além disso, o tempo de produção fica mais curto e o proprietário passa a produzir mais, vender mais, lucrar mais e necessitar de menos trabalhadores, provocando demissões. Então essa história que a gente ouve hoje, nós estamos vivendo a época da pandemia, de perda de emprego, muitas coisas migrando para o home office, né? Nós estamos falando de inteligência artificial, faz com que as pessoas percam seus empregos, é uma característica das revoluções industriais. Já aconteceu isso já lá no século XVIII, gente. As primeiras indústrias deixaram o trabalho artesanal para produzirem com máquinas, usando cada vez menos mão de obra, né? É isso que nós estamos vendo aqui com as mudanças sociais e a relação com o trabalho, com essas revoluções e mudanças na relação do homem com o meio ambiente. Foi nesse período de mecanização que nasceu a ideia de emprego, pois o trabalho realizado em um dia era pago pelo proprietário dos meios de produção, né? No entanto, não havia emprego para todos, e a pobreza e a fome se alastraram entre a população. Se de um lado a produção crescia, de outro as condições de trabalho e de vida das pessoas que haviam saído do campo em busca de emprego nas cidades eram difíceis. Então nós temos uma foto aqui, né, da época, início do século XX, né, que as pessoas desempregadas, né, não tinha emprego para todos. As indústrias, com as suas máquinas, absorviam uma boa parte, mas pequena parte da população. As pessoas trabalhavam muito, as condições de trabalho eram muito difíceis, né? Nós vamos ver a seguir.
Então vamos definir o que é emprego. Nós já definimos o que é trabalho, né? Lembrando, o trabalho é todo esforço físico, mental, né, que eu faço de mudança da natureza para minha subsistência. Agora vamos definir o que é emprego. Relação firmada entre o proprietário dos meios de produção, dono das ferramentas, terras e maquinário, e o trabalhador. Nesse contrato, o empregador compra a força de trabalho, ou seja, paga pelo trabalho realizado. Então, nós vamos definir emprego, o que é? Uma relação contratual entre a mão de obra, representada pelo empregado, e o proprietário dos meios de produção. Então, eu tenho uma jornada de trabalho que eu cumpro e ao cumprir eu recebo pelo dia trabalhado. Então, essa é a definição de emprego, diferente de trabalho. Nas fábricas, a mecanização aumentou a produtividade, transformando a organização do trabalho. Então, estamos vendo aqui os primeiros trabalhadores, que eram mulheres, e estamos vendo aqui exemplo de crianças, né? Havia muito sofrimento. Então, será que não acontecia acidente de trabalho, gente? Claro que acontecia, né? As jornadas de trabalho eram de 16 a 20 horas por dia, o salário baixíssimo, as condições de trabalho estressantes, os chefes encarregados da produção tinham o direito de bater nos empregados, né? Inclusive as mulheres sofriam até abuso sexual no ambiente de trabalho e elas não tinham garantia nenhuma, não tinham 13º salário, férias, direito ao auxílio, maternidade, nada. Se alguém se acidentasse no trabalho, perdia uma perna, perdia um braço, uma mão, estava demitido e sem nenhum ressarcimento e sem nenhum dolo para o dono da produção, dos meios de produção da época. Havia muito sofrimento por parte dos operários, com jornadas acima de 16 horas e, como eu disse, preferência por crianças e mulheres, porque os salários eram mais baixos. E a preocupação era com o aumento sempre da produção. Se de um lado a produção crescia, de outras condições de trabalho e de vida da população que havia saído do campo em busca de emprego nas cidades eram muito difíceis. Vejam como eram as condições de trabalho nesse período. Os salários eram baixos, as fábricas contratavam principalmente mulheres e crianças, sobretudo porque os salários que elas recebiam eram ainda menores do que pagam aos homens. A esses eram destinadas as funções que dependiam da força física, né, aos homens. As crianças eram recrutadas em orfanatos a partir de 4 anos de idade para o trabalho na indústria têxtil. Os trabalhadores não tinham direitos vinculados ao emprego, como férias, descanso semanal, nem mesmo um contrato de trabalho, conforme eu falei para vocês. A jornada de trabalho chegava de 16 a 20 horas e os empregados estavam sujeitos a castigo físico e os trabalhadores eram com frequência violentados pelos capatazes, né? Então, o modelo de chefe que tinha essas primeiras indústrias da Revolução Industrial era o trabalho escravo. Então, os trabalhadores eram tratados como escravos. Tanto é que o capataz saiu da escravatura, que era o que impingia sacrifício a quem não trabalhava para o senhor de engenho, veio com o mesmo pensamento e mesmo formato para as indústrias. Você sabia que no Brasil existem leis que regulamentam os direitos e deveres dos trabalhadores, as quais fazem parte do decreto da Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, gente? É a famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas na época, né? E ele era considerado o presidente do trabalho, né? Elas garantem que condições degradantes de trabalho sejam consideradas crime, e o artigo 403 proíbe o trabalho de menores de 16 anos e apenas permitem que a mulher de 14 anos, a partir de 14 anos, e os indivíduos atuem na condição de aprendiz. Então, o menor só pode trabalhar hoje, né, na condição de aprendiz, né? Normalmente, no máximo de 4 a 6 horas de trabalho diário. Aqui nós temos o Diário Oficial da época, retratando a promulgação da Lei 5.452, que regulamentou, né, as leis trabalhistas
que valem até hoje para nós no Brasil. No entanto, se os proprietários do meio de produção impunham essas condições aos trabalhadores, que eram degradantes, esses, por sua vez, também reagiam contra isso. Os trabalhadores começaram a se agrupar e formar sindicatos. Apesar da pobreza e da fome, os empregados das indústrias começaram a se organizar a fim de melhorar as condições de trabalho, até mesmo com o uso da força. Eles entravam dentro das fábricas e quebravam as máquinas. Foi o que foi chamado o movimento ludista ou ludita no início do século XIX. Esse movimento caracterizou-se por uma iniciativa dos operários de quebrarem as máquinas dentro das fábricas, como forma de protesto contra as péssimas condições de trabalho. Ned Ludd teria inspirado um movimento de revolta entre aqueles que acreditavam que as máquinas eram responsáveis pela falta de emprego para todos. Então, essa história de agredir os meios de produção que tiram emprego se originaram muito lá no passado, né, gente? No presente, a gente lembra, não faz muito tempo, os motoristas do Uber, né, motoristas aplicativos, sendo agredidos nas cidades pelos taxistas. Os taxistas estavam perdendo seus empregos para eles, né? Então, para ser um taxista, até recentemente, tinha que ter um sorteio na prefeitura, né? Pagava-se uma taxa altíssima para ter esse direito e para poder exercer a profissão. Aí, de repente, chega o movimento de transporte por aplicativo, onde qualquer pessoa podia se inscrever. Foi realmente uma grande revolução dos transportes. Vamos então para a nossa segunda revolução industrial, que ocorreu em 1850 a 1870, então já na metade do século XX. Temos a segunda revolução industrial, marcada por inúmeras invenções, propiciando os primeiros estudos sobre a eficácia da organização do trabalho. Nasce a administração científica. A administração científica foi desenvolvida por Taylor e nós vamos estudar na próxima aula. Há uma melhor aplicação da energia a partir do petróleo e aplicação da energia elétrica que vai alimentar as novas máquinas que estavam surgindo. Surgem os métodos e controles de produção. Então aqui, com a segunda revolução industrial, nós vemos a origem, né, dos princípios de administração que usamos até hoje, né? Quando alguém estuda administração de empresas para gerenciar um negócio, gerenciar uma empresa, vai perceber que teve origem com o início da Revolução Industrial. E aqui então encerramos a nossa segunda aula do nosso curso de Técnicas de Vendas no Varejo. Lembrando que abaixo do vídeo tem um link com 5 questões para vocês que são da Casa do Garoto, do PTR, preencherem e terem o direito ao certificado e a comprovação de participação das aulas. Eu agradeço a oportunidade e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.